Então, voltamos para a última etapa da nossa aula, em que a gente vai discutir a progressão geométrica, tá bom? De progressão geométrica, a gente também tem uma definição, também é uma sequência, só que o que vale aqui é eu tenho um crescimento constante, só que a minha razão, ela é multiplicada, ela não é somada aos meus termos, tá bom? Então, a minha definição, as minhas definições de termo geral, as minhas propriedades alteram nesse sentido de sair de uma soma, de uma subtração, para uma multiplicação e para uma divisão. Joia? Aqui, ó, minha definição. O termo dividido pelo termo anterior é uma constante ou uma razão. Lá, a minha razão a gente chamava de R, no caso da progressão aritmética. Aqui, nossa progressão geométrica, a gente chama de Q. Tá bom? Então, aqui, a minha primeira progressão geométrica crescente. Crescente não, minha primeira progressão geométrica. Opa, deu enjoo. Então, 3, 6, 12, 24. Vocês estão vendo como meu crescimento é muito maior e a minha razão às vezes nem precisa ser tão grande assim. Nesse caso, a gente faz o mesmo tipo de estudo. Desculpa. 24 sobre 12 é igual a 12 sobre 6, que é igual a 6 sobre 3, que é igual a 2. Então, 2, ele foi o mesmo valor obtido em todas as contas, ele é uma constante, ele é a razão. Joia. Aqui, ó, o que muda aqui é que, por exemplo, quando eu tenho uma razão menor que zero, eu vou ter uma alternância de positivo e negativo em toda a minha sequência. Por quê? Vocês concordam que se eu multiplicar um valor negativo por um valor positivo, vai me dar um valor negativo. Só que se eu multiplicar um valor negativo por um valor negativo, vai me dar um valor positivo. Então, é por isso que tem essa alternância, ó. Menos 54 sobre 18 é igual a 18 sobre menos 6, que é igual a menos 6 sobre 2, que é igual a menos 3. Meu menos 3 deu o mesmo em todas as contas, então deu certo a minha razão constante. Tudo jóia? Então, de definição, é isso. O meu termo geral, assim como tem na progressão aritmética, eu vou ter na progressão geométrica. Só que eu vou ter que levar em consideração que agora a gente está trabalhando uma multiplicação. Aqui, por exemplo, eu devia ter colocado um exemplo. Aqui, ó, no caso desse primeiro exemplo aqui. Eu considero. Vocês concordam que aqui minha razão foi multiplicada uma vez? Aqui a minha multiplicação a minha razão foi multiplicada 2 vezes. Ou seja, ela foi sucessivamente multiplicada. O que é sucessivamente? Quando alguma coisa é sucessivamente multiplicada, a gente já começa a pensar em potência. Então, aqui na progressão geométrica, a gente vai precisar levar em consideração a potência. Por exemplo, ó, 3 vezes 2, 2 elevado a 1, 6. Joia. 3 vezes 2 ao quadrado, que é 3 vezes 4, 3 vezes 4, 12, joia. 3 vezes 2 ao cubo vai dar 24. Então, vocês concordam que esse 2, como ele é a razão, ele vai sendo multiplicado por ele mesmo sucessivas vezes? E lembrando que eu sempre vou ter esse desconto de uma unidade no termo que me interessa, então isso eu também vou usar como montagem do meu termo geral. Aqui, ó. O meu segundo termo é igual ao meu termo inicial, vezes a minha razão elevada à primeira potência. Joia. O meu terceiro termo já é o meu termo inicial, vezes a minha multiplicação, vezes a minha razão elevada ao quadrado. Então, aqui eu já consigo montar o meu termo geral. O meu termo geral é o termo que me interessa, vezes o meu termo inicial, vezes a minha razão multiplicada, a quantidade do meu, o valor, a minha posição. Vamos voltar. Então, o meu termo inicial é multiplicado pela minha razão, que está elevada ao valor do termo que me interessa, menos uma unidade. Belezinha? Pensem na progressão aritmética, se for mais fácil de raciocinar, só que aqui a gente vai levar ao quadrado, a gente não vai mais multiplicar. Tá bom? Então, propriedades. Assim como a gente tem as propriedades na progressão aritmética, a gente também tem as propriedades na progressão geométrica. O termo central aqui vai ser um pouquinho diferente.
É o mesmo esquema do outro. Eu tenho um termo central e dois termos laterais. Só que lá era eu fazia uma média aritmética. Aqui eu vou fazer uma média geométrica, certo? Então, o 8. E ó, esse termo central equivale aos meus termos imediatamente antes e depois e até os próximos, ó. Por exemplo, 32 vezes 2 é 64. Raiz de 64, 8. 16 vezes 4, 64. Raiz de 64, 8. Então, pode ser os meus termos imediatamente laterais ou sucessivamente, porque é sempre o meu termo central. Joia? E 3 termos em PG. É a mesma coisa que eu falei para vocês. No caso de que eu só sei o meu termo central e ele quer a multiplicação de todos os termos, alguma coisa assim, eu só escrevo de um jeito diferente. Eu sei que o meu termo central é x, o meu termo logo em seguida vai ser x vezes a minha razão, e aqui vai ser x dividido pela minha razão. Ah, mas eu quero saber a multiplicação. Bom, eu sei que o meu termo geral é x e eu sei quanto que ele vale. Se eu multiplicar tudo, a minha razão será cancelada e eu vou ter x ao cubo como resultado da minha pergunta. Tá bom? Então, aqui é isso. Outra curiosidade, gente, aqui é uma propriedade especial de PG, é feia, mas é curiosidade, muita curiosidade, tá bom? Se uma sequência de logaritmos na mesma base forma uma PA, então os logaritmandos formarão uma PG. Falei grego, né? Eu sei. Ó, vamos de trás para frente. Os logaritmos de mesma base formam uma PA. Logaritmos de mesma base. Qual que é a minha base? X. Independente. Se eu sei que eles formam uma PA, então quer dizer que os logaritmandos, ou seja, se A1, A2, A3, A4, eles formam uma PG. E isso é verdade ao contrário. Se eu tenho qualquer PA, qualquer PG em ordem, quando eu transformar isso em um log de mesma base, vai formar uma sequência de progressão aritmética. Gente, isso aqui é curiosidade da curiosidade. Então, não precisa encanar com isso. Tudo bem? Então, tá bom. Continuando. Aqui, parte importante. Eu sou incapaz de explicar para vocês soma de PG igual eu expliquei para vocês a soma de PA. Só que a soma de PG, ela tem uma diferença. Lembra que eu falei para vocês que qualquer sequência, eu posso ter sequências infinitas e finitas. Só que, por exemplo, nunca um exercício vai pedir para você a soma dos termos infinitos de uma PA. Porque não tem como, seria um valor infinito. Só que no caso de uma PG, eu tenho uma diferença. Eu consigo somar a soma dos valores determinados de uma PG, a soma, de uma progressão finita, e eu também consigo trabalhar com a infinita. Só que nós vamos aos poucos. A finita, ela pode ser decorada de Só que assim, vamos jogar as cartas na mesa. Gente, ó, compara essas duas fórmulas aqui. Ah, mas a finita são duas fórmulas, tá? As duas são iguais. Você pode decorar qualquer uma que dá certo. Só que assim, os exercícios têm o vestibular não é totalmente ruim. Os exercícios têm tendência de, quando pedem soma de PG, eles pedem a soma infinita de PG. Então, sendo muito honesta com vocês, se vocês olharem essa equação aqui da soma de PG finita e falam assim, puxa, é impossível, não tem como decorar. Se não quiser decorar, não decora, mas decora a da infinita. Porque os exercícios têm tendência de pedir a soma de PG infinita, tá bom? Assim, é muito mais trabalhoso da finita, por isso que os exercícios têm tendência de pedir essa daqui, que é menorzinha. Então, embuste, não tem condição de decorar essa finita? Não decora, mas leva a infinita pra prova, tá bom?
A infinita é mais importante do que a finita nesse sentido aqui. Então, a gente não tem como explicar como chegaram nisso aqui. Mas, então aqui tem a fórmula. E agora, na questão da infinita, eu tenho que explicar uma coisinha para vocês. Mas, Letícia, se a gente não tem a soma da infinita para PA, que ela seria realmente infinita e não tem um valor exato para isso, como que eu tenho o da PG? Porque antes de eu fazer uma conta de uma PG infinita, eu tenho que levar em consideração um detalhe. Quando a minha razão ela é maior que 1, eu não consigo fazer a conta da soma de uma PG infinita. A minha razão ela tem que ser menor que 1 e maior que 0. Ó, ela, por exemplo, meio, 1/3, 1/4, 1/5, ela tem que ser esse intervalo. Isso a gente chama de uma PG infinita convergente, em que a minha razão é maior que 0, mas menor que 1, tá bom? Então, sempre que eu tenho uma PG que ela vai diminuindo, se eu percebo que eu vou tendo com uma constante divisão, significa que eu tenho uma PG convergente. E eu tenho uma razão que é menor que 1 e maior que 0. Então, eu consigo fazer uma conta infinita eu consigo realizar a soma dos termos infinitos dessa PG. Joia? Então, top. Então, resumindo, não quero decorar a soma da PG finita, eu quero escolher entre finita e infinita. Escolham a infinita, tá bom? Mas assim, não tentam lembrar da finita, pelo menos. E aqui, outro detalhe, propriedade geral da soma. Isso aqui vale tanto para PA quanto para PG. Nunca vi caindo em prova, mas, né, tá aí. Exercício 11 na lista de vocês. Só exercício simples. A sequência seguinte é uma progressão geométrica. Observe. 2, 6, 18, 54. E aqui, 3 pontinhos, ou seja, já sei que é uma progressão infinita. Determine o oitavo termo dessa progressão. Oitavo termo. Como que eu vou descobrir o oitavo termo? Isso é fácil, você só multiplica sucessivamente. Não. É só pra gente treinar, tá bom? Oitavo termo, eu uso a minha propriedade geral da progressão geométrica. Primeiro eu descubro a minha razão. 54 sobre 18 é igual a 18 sobre 6, que deu 3. Então, o que eu faço? Eu sei que eu quero o oitavo termo, então o oitavo termo é igual ao meu termo inicial, vezes a minha razão, elevado ao termo que eu quero descobrir, menos uma unidade. Mas embuste, 3 elevado a 7, como que a gente vai saber isso? Gente, dica. Quando tá trabalhando em progressão geométrica, vai ter um quadrinho assim no exercício Note a Dot. E eles vão dar várias potenciações para vocês. Aqui no caso, se eu desse para vocês direto 3 elevado a 7, eu já estaria com metade do exercício resolvido. Então, o vestibulando conseguiria, mesmo o vestibulando que não lembrasse de muita coisa, ele talvez conseguiria tirar daí. Então, às vezes, esse quadrinho vai estar assim, Note a Dot, 3 elevado a 6 é igual a tal. 3 elevado a 7 é igual a tal. 3 elevado a 8 é igual a tal. 3 elevado a 9 é igual a tal. Então, ele já te dá o valor pronto, tá bom? Tanto para esses momentos, quanto para juros. Lembra que eu tinha umas potenciações bem diferentes? Também tem. Para log também tem. E assim sucessivamente, tá bom? Então, aqui, bem simples, a gente só aplica a propriedade do termo geral e descobre o que ele quer. Gente, dica, cuidado. Quando eu tenho uma sequência de números assim, e eu já tendo a achar que é PA, que é PG, vai com calma. Se vocês prestarem atenção, toda a resolução de exercício que eu coloquei aqui, eu primeiro fiz as contas com os termos para descobrir se é realmente uma PA ou uma PG. Porque às vezes, quando eu faço a subtração ou quando eu faço a divisão, o meu termo não é constante. Então, eu não tenho mais uma progressão aritmética ou uma progressão geométrica.
Então, tomem muito cuidado com isso. Não olhem e falem assim, PA vou resolver, pronto. PG vou resolver, pronto. Cuidado. E aqui, meu tempo. Exercício 23. Determine a soma da progressão geométrica dada por 0,3, 003, 0003, 0003. O que a gente já sabe de cara? Aqui eu tô trabalhando com uma progressão em geométrica infinita. Nossa, mas que sequência feia. Vamos com calma. Primeiro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir se isso é uma PG de verdade. Então, 0,003 sobre 0,03 é igual a 0,03, 0,03, que vai dar igual a 1/10. 1/10 foi constante nas minhas divisões? Foi. O que isso significa? Que é uma PG. Só que eu começo a lembrar que existem as PGs divergentes e convergentes. E esse resultado, 1 sobre 10, é igual a 0,1. E ele tá no intervalo maior que 0 e menor que 1. Então ele é uma PG convergente. E eu quero a soma dos elementos da progressão geométrica. Soma dos elementos da progressão geométrica. Eu tenho a soma infinita e uma soma finita. Mas aqui eu tenho uma progressão infinita. Ok, então eu vou pensar na progressão infinita. Só que lembra que na soma da progressão infinita, eu tenho que lembrar que eu tenho que obedecer uma regrinha. Obedece a regrinha? Sim, eu já fiz essa observação. Eu já prestei atenção que 1 sobre 10 é uma razão entre 0 e 1 que classifica a minha progressão como convergente. E isso obedece os critérios que são mínimos para eu poder usar a equação de soma de uma progressão infinita. Beleza? A soma da progressão infinita é o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. É lindo, assim. É por isso que é a que mais cai. Porque é mais simples de decorar. Então, é só eu substituir. Aqui é uma conta um pouquinho chata, porque a gente está trabalhando com fração. Então, aqui, a soma é igual ao primeiro termo sobre 1 menos a razão. Primeiro termo, eu só fiz uma substituição. No lugar de colocar 0,3, porque eu, Letícia, não gosto de trabalhar com números que tem 1, eu coloco na maneira fracionária. Então, 0,3 é igual a 3 dividido por 10. 1 menos 1 dividido por 10, que é a razão. Aí aqui eu tenho 3 sobre 10, sobre 9 sobre 10. Mas aqui que cheguei em uma divisão de frações. Ai, meu Deus do céu. Divisão de frações, eu mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Inverti a segunda, o meu 10 ele é cortado, ele é cancelado, e eu fico com 3 sobre 9. 3 sobre 9 pode ser simplificado para 1/3. Determine a soma dos elementos. Então, a soma dos elementos dessa progressão, que é infinita, é 1/3. Gente, eu sei que é muito contraintuitivo a gente ter um valor restrito, um valor fechado para uma progressão que é infinita, mas juro que tá certo. Porque se vocês prestarem atenção, deixa eu fazer aqui. Eu sei que vocês sabem quanto que é, mas é só pra... 1 sobre 3 é 0,33333, certo? E aqui, se a gente for somando, 0,3 mais 0,03, 0,33. Mais 0,003, 0,0333, certo? Então, nem sempre, quando eu chego em um número fechado, significa que esse número seja exato. Então, tomem cuidado com esse preconceito que a gente tem de determinar um valor fixo para uma PG que é... Ai, meu Deus, vocês não estavam vendo. Para uma PG que é infinita, tá bom? Então, acho que é isso. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Então, se vocês forem fazer aquelas fichas, aqueles formulários que vocês precisam decorar, escrevam termo geral de PA, termo central da PA, que é importante. E isso, é igual PG, vale para o 5 e para o 11, mas vale para o caso do 2 e do 14. 2 mais 14, 16, dividido por 2, 8, tá? Termo central, independentemente de a distância que ele tá. Então, vocês vão anotar
ou a propriedade, o termo geral, termo central, soma de PA, fim. Termo geral de PG, aqui termo central, que é progressão geométrica, esqueci de grifar em vermelho, mas considere grifado. Soma de PG finita, soma de PG infinita. Eu recomendo vocês, pegam uma folhinha sulfite, um pedacinho pequeno e anota todas essas fórmulas. Aí, tipo, antes de você dormir, olha, dorme. No outro dia, coloca do lado da cama de vocês. Não sei o que, vou deitar rapidinho, dorme. Eu fazia isso com todas as fórmulas, de física, tudo. E acabou me ajudando bastante. Só que assim, o que mais ajudou, com certeza, foi fazer muito exercício. Então é o que eu recomendo. A lista de vocês, acho que tem 23 exercícios. Só para vocês treinarem, mas busquem exercício fora. Vocês sabem, podem me chamar, podem me procurar. Bastante gente tem me procurado, eu tenho ficado muito feliz. Eu respondo vocês na medida do possível. Mas é um prazer ajudar vocês, tá bom? Então, beijinho e até a próxima aula. Tchau, tchau. Obrigada, gente.